Se o povo viveu ou não, aí caberia ao povo decidir. Mas aquilo que vinha da parte de Deus era justiça e juízo. Então, quando Jesus, agora falando de Jesus, sobre os últimos acontecimentos, Jesus começa a pontuar, e eu chamo do Apocalipse de Jesus, que é o Apocalipse segundo, né, de maneira bem mais detalhada, segundo Mateus, o que ele diz, é exatamente isso. Bom dia, Mariquinha, tudo bem? A paz do Senhor. Bom dia, Eliane. Bom dia, Roseli. Bom dia, Amanda. Deus abençoe. Minhas tias também, Rosália, minha tia Alzira. Bom dia, meus pais. Deus abençoe vocês. Seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho. Bom dia a todos, né? Que o Senhor esteja sobre a tua vida, Bispo Antônio. O Senhor se derrame sobre a tua casa, a tua família, todos que estão aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Então, quando Jesus aponta, sublinha para os últimos acontecimentos, e eu vejo alguns grupos, né, até mesmo no WhatsApp, falando sobre a pandemia e tal. Ai, porque a pandemia, porque as trombetas, os selos, o Apocalipse, tudo isso é maravilhoso, é bom se preocupar, é bom estudar. A Bíblia fala que por si só de ler o livro do Apocalipse já existe uma bênção intrínseca. Só da leitura e do estudo do livro do Apocalipse, que não é um livro fácil, né? Porque a gente fala muito sobre figuras de linguagem, e falando de figura de linguagem você tem que entender a história, tem que entender o ambiente em que João está escrevendo, né? O livro do Apocalipse, que é Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Então é claro que é importante. Mas o que Jesus está falando que o primeiro sinal, o primeiro e mais consistente sinal, e Jesus alerta em todos os momentos que ele é perguntado a respeito dos sinais do final, ou o final dos tempos, né? Ele sempre alerta sobre falsos profetas, sobre religiosos que vão além, né? Que exageram nessa religiosidade e colocam fardos, pesos que não veio da parte de Deus, alteram completamente a doutrina bíblica para se beneficiarem. Então Jesus está falando o quê? Que isso acontecerá, e quando nós percebemos que essa quantidade de religiosos aumentará, significa que está chegando o tempo. E eu sempre uso como exemplo, negativo, claro, aquilo que, por exemplo, acontece no Brasil. Olha, nós temos nas rádios, tem mais rádio gospel evangélica do que outra coisa. É difícil até as pessoas não, acidentalmente até, não irem mudando as estações de rádio, não cair numa rádio evangélica. Porque tem mais rádio evangélica do que outra coisa. Quando se liga a TV, então, em horário nobre, eu não estou falando de madrugada, não. Madrugada, mais ainda. Mas eu estou falando de horário nobre. Você coloca em canais de televisão, canais abertos, né? Que são o suprassumo da TV, né? É o canal aberto, ainda é o canal aberto. Então tem momentos dentro do horário nobre que você tem uma igreja num canal, e aí você muda e você tem a mesma igreja em outro canal. E aí depois você muda, tem uma outra igreja, um outro ministério. Aí você muda, você tem aquele mesmo ministério em outro canal. Chega às vezes no horário nobre, ter 3, 4 canais em horário nobre, de alguma maneira falando do evangelho. Então não é pura e simplesmente a falta de conhecimento. Porque isso tem. O que existe é, na verdade,
é uma falta pessoal de uma relação com Deus. É uma falta pessoal de uma relação com o Espírito Santo do Senhor para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para edificar, para ensinar, para exortar, para consolar. Então, as pessoas transformam todas essas instrumentalidades, todas essas ferramentas, né? É impossível só se a pessoa não quiser. A pessoa não ter no celular uma Bíblia, né? E pelo menos uma Bíblia, quando não tem comentários, tem de várias traduções, de várias linhas de pensamento de Bíblia. Eu sempre falo para você, né? Um dia eu fui numa loja, numa livraria evangélica, e eu conversando com o vendedor, sabe quantas Bíblias de comentários bíblicos, Bíblias com comentários, Bíblia com comentários bíblicos, que tinha naquela estante que o vendedor falou que mais ou menos era o que existia no Brasil? São 22 Bíblias com comentários. Então não é isso, não é na verdade isso. A questão é o que se faz com tudo isso e como nós recepcionamos no nosso coração. Já falei demais e não entrei no texto ainda. Então nós vamos entrar, qualquer coisa eu continuo amanhã. Então, dentro dessa linha de raciocínio, que Jesus está vindo desde o capítulo 22, no capítulo 23, versículo 1, diz assim, é o capítulo dos 8 ais, tá? É o capítulo 23 de Mateus. Por que dos 8 ais? É porque Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus. Escriba, né? Escriba é aquilo que nós poderíamos traduzir para um português mais atual de gramático ou gramatitas. Vem de gramática. É aquele que tem a sua especialidade na compilação de textos, na edição de textos. Seria aquilo que mais ou menos a gente entende hoje, quando uma pessoa pega um livro, o escritor, né, escreveu o livro e tal, ou escreveu uma ideia, e aquele técnico ele vai organizar aquela ideia, e ele vai reeditar aquela ideia de uma maneira palatável, de uma maneira didática, pedagógica, mas sem fugir do sentimento daquele escritor. Né? É um editor, é uma pessoa que vai trabalhar isso de uma maneira técnica. Era exatamente os escribas. Quem eram então os mestres? Os mestres eram necessariamente, vou dizer, na totalidade das vezes, passaram pela função de escriba, ou seja, compilaram os textos bíblicos. Eram pessoas altamente culturalmente falando, altamente elevadas. Já o mestre, ou né, o rabi, ou rabino, ou rabone, mestre, era aquele que não apenas compilava, mas era alguém que tinha a capacidade de interpretar a lei, de conversar sobre a lei, e com isso criar discípulos. Eram pessoas, vamos dizer assim, que eram as próprias escolas. Se fosse no dia de hoje, a gente poderia chamar de um mestre, de alguém que cuidava de uma escola, de uma faculdade, uma pessoa altamente letrada, altamente competente na palavra de Deus, na Torá, na Bíblia, no Talmud, né, que é o comentário, a interpretação bíblica de muitos rabinos, também na mitzvah, ou mitzvah, que era algo que era um comentário técnico sobre a palavra do Senhor, principalmente sobre a lei de Moisés. Eram pessoas, daí chamarem de doutores, mestres da lei, eles eram mesmo. Mas a questão toda é que com o passar do tempo eles foram interpretando, e de interpretação em interpretação, eles foram rebuscando a própria lei. Eles foram acrescentando a lei.
E esses acréscimos foram tão grandes que passou a ser impossível cumprir a lei. A lei por si só já é impossível, como Paulo diz. Tanto é impossível que a palavra do Senhor fala que a lei não é para a gente cumprir. A lei é mostrada na palavra para a gente saber que a gente não consegue cumprir. A lei é pontuada, escrita de maneira pedagógica, didática, teórica, textual. Por quê? Porque quando eu começo a ler a lei, eu falo, é impossível. Não tem como eu cumprir. E olha que Jesus fala que se eu deixar de cumprir uma lei, uma parte da lei, eu deixei de cumprir toda a lei. Tanto é que lei, no original, é lei, não são leis. É lei no singular. Lei de Moisés. Dentro dessa lei de Moisés, são 613 estatutos. Agora você imagina, cumprir, decorar e tentar, entender todas as 613 estatutos. Quando acrescidos dos comentários dos rabinos, dos comentários dos religiosos, depois dos sacerdotes, depois de todo mundo, imagina, ficava impossível. Não tinha como. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está mais uma vez exortando os escribas e fariseus. E eu sempre falo para você, por que Jesus, vamos dizer, pega no pé de todos os religiosos, mas principalmente dos escribas e fariseus? Porque Jesus, se quisesse, ele seria um deles. Por direito. Porque ele também era mestre. E ele também era pontuado, ele era sublinhado, destacado como mestre em várias vezes. Tanto é que ele entrava na sinagoga e lia. Ninguém poderia entrar na sinagoga e ler se não tivesse autonomia e autoridade para isso. Então Jesus era mestre. Então eu poderia dizer que Jesus, se quisesse, era um escriba e se quisesse era um fariseu. Jesus é o rabino, Jesus é o mestre. Capítulo 23, versículo 1. Finalmente eu vou ler. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Alguns, dentro da seita dos escribas, dos fariseus, tinham cadeira mesmo. E existia uma cadeira, como se fosse um monumento, a cadeira de Moisés. E alguns deles ousavam sentar-se nessa cadeira. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Olha, bom, eu vou terminar, mas amanhã a gente conversa mais. Mas presta atenção, o que Jesus está falando e destacando não é contrariamente à lei. Tanto é que ele fala, fazei o que eles estão falando. Só não façam aquilo que eles fazem. Então o que Jesus está falando, olha, façam corte. Na palavra, vocês cumpram. Nos procedimentos, não. Que é exatamente o que pela qual a religião muitas vezes é aferida, né? Que é para fazer o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu sou bom de teoria, mas não sou bom na prática. Então é exatamente o que Jesus está falando. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Então, tanto é que Jesus é considerado mestre, que a palavra do Senhor fala aqui, eu vou terminar com essa passagem, que Mateus capítulo 11, versículo 28, a gente já passou por esse texto, mas só para a gente recordar, versículo 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, havia uma prática naquela época. Os mestres tinham jugos, porque cada um deles tinha tanta autoridade para compilar a lei, como também para ensinarem, falarem sobre a lei. Eu já expliquei isso para você, né? Por exemplo, toda vez que alguém falava sobre o Elohim, o que se fazia? Ele se retirava, ele se banhava, colocava uma roupa específica só para falar o nome de Deus, ou para escrever. Os escribas, no momento que eles estavam escrevendo, quando falavam da pessoa de Deus, eles se retiravam, se banhavam, eles chamam de purificação, né? Eles se purificavam, trocavam de roupa, era uma roupa muito especial só para escreverem sobre a pessoa de Deus. Então veja qual era a autoridade e por que eles exageravam nisso. Mas quando Jesus, que também era rabino, que também era mestre, ele fala assim: tomai de mim, que sou humilde de coração, sou manso de coração. Por quê? Porque o jugo de Jesus era diferente. E você tinha as várias escolas de jugo. Por exemplo, um fariseu falava: olha, é pecado no Shabá passar de 3 quilômetros. Porque na maioria das vezes, da sua casa até o templo era 3 quilômetros. Então os seus discípulos ficavam ao redor da casa do fariseu até o Shabá, para que no Shabá eles fossem até o templo nas suas práticas litúrgicas, né? Nos seus rituais. Então não era pecado, porque era a casa do fariseu, tinha 3 quilômetros. O outro era 5, o outro era 3, o outro era 2. Então o que era pecado? Pecado era trabalhar no Shabá. Mas quando o fariseu interpretava que não era pecado a distância entre a sua casa e o templo, então não era pecado. Entenderam? Então era bem assim que funcionava. Então quando Jesus diz assim: tomai de mim, porque o meu jugo é suave, ou seja, o meu fardo, o meu peso é suave. Eu não sou pesado para vocês. Jesus está nos convidando a sermos seus discípulos, porque ele diz aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso eterno libertador. E esse jugo, o seu jugo, é leve e suave. Então ele está falando assim: olha, troquem de escola, mudem de didática, mudem de mestre, venham para mim, venham para minha escola, venham para minha autoridade, tomai de mim, eu sou humilde de coração, eu sou manso, fazendo alusão às bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, né, são os humildes de coração. Por quê? Porque eles herdarão, dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, por quê? Porque a Bíblia fala que eles herdarão a terra. Então é exatamente para estarem sendo cidadãos tanto nos céus como da nova terra e de novos céus, como diz Isaías. Então Jesus está agora se oferecendo. Que mestre é esse? Que fala: pode vir, pode aprender comigo, venha me imitar, venha fazer como eu faço, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, porque a palavra de Deus sempre é maravilhosa. E eu não me canso de me alegrar, de me sentir feliz por ter
por ter essa liberdade para poder conversar sobre a palavra de Deus. Tudo está na palavra do Senhor, tudo. E se eu não souber alguma coisa que não esteja, é porque não me foi revelado, é porque eu não sei. Mas que está na palavra, está. Em nome de Jesus. Vamos orar e colocar tudo isso